Gente, boa noite para todo mundo, tá? Espero que vocês estejam bem. A gente vai começar a nossa aula de Química, né? Essa noite a gente vai ter o professor Anderson Oliveira. O professor Anderson Oliveira é graduado em Química. Ele atuou, né, e atua há muitos anos dando aula preparatória para o Enem. Ele trabalhou em vários cursinhos pré-vestibulares no Rio de Janeiro, tendo atuado prioritariamente em cursos preparatórios, né, para populações em vulnerabilidade social, também trabalhou no Vitor, também trabalhou em outros espaços, né, que são de pré-vestibulares. E ele vai hoje trabalhar com algumas questões. O Marlon mandou no grupo do WhatsApp para vocês um arquivo com as questões. Eu vou tentar ver se eu consigo projetar também a minha tela, se ele permite, e aí eu vou disponibilizar aqui. Tá aqui. Mas, gente, eu vou fixar aqui o professor Anderson na tela principal, que ele vai resolver as questões. Então, ele vai lendo e vai resolvendo, e aí vocês podem clicar aqui no meu perfil, que tem também a tela, tá? Então, com as questões para quem não tem. Então, professor Anderson, a palavra está com o senhor. Pessoal, precisou de alguma coisa, alguma dúvida, usa o recurso da mãozinha ou abre o microfone, escreve no chat que a gente está de olho, tá bom? Então, professor Anderson, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, professor Luiz. Galera, boa noite, tudo bom? Meu nome é Anderson Oliveira, tá? Vou ajudar vocês na parte de química pro Enem, tá bom? Então, como o professor Luiz falou, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode colocar no chat, pode ligar o áudio e falar à vontade, tá bom? Não fique com vergonha, não fiquem tímidos, tá? Pode ficar à vontade e perguntar, tá bom? A ideia é essa, tirar todas as dúvidas possíveis para você, domingo, ter uma boa prova, tá bom? Combinado? Bem, antes de Professor, mais nada, professor, de só falar um pouquinho mais alto, porque tem um chiado da conexão, que é normal, geralmente, só para o senhor falar um pouquinho mais alto para a gente conseguir ouvir o senhor melhor. beleza, perfeito, vamos lá, vamos ver se melhorou, tá? Galera, então, antes de a gente começar a aula, né, Tá resolver os ótimo. exercícios, deu uma melhorada? Sim, sim, tá ótimo. Obrigado. Vamos falar das últimas questões que são recorrentes na prova do Enem, né? Principalmente na parte de química. Quais são as últimas questões que têm caído muito? Bem, a parte de soluções, a parte de estequiometria, tá? E aí, no caso, você tem que lembrar que a estequiometria, você tem a parte da reação química também, né? O Enem geralmente ele dá a reação pronta, ou se ele não der, você vai ter que montar essa reação, mas geralmente ele dá, tá? A reação prontinha. Química ambiental tem caído bastante, né? Fazendo a relação com o contexto todo ao Brasil, ao nosso país, tá bom? Outra que vocês têm que lembrar é a parte de eletroquímica, né? A parte de pilha, a parte de eletrólise, tá bom? Termoquímica, que tem caído também, recorrente. Tá? Então, esses assuntos, e além de radioatividade, tá bom? Já ia esquecendo. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, né, nesses pontos que são sempre recorrentes no conteúdo de química da prova, tá bom? Eu listei no material aí algumas questões das provas anteriores, né? Tanto do ano passado, da versão física, da versão digital, tá? Da versão PPL também, e por aí vai. Então, a gente vai fazer bem devagarzinho, tá? A ideia é a gente tentar sanar o máximo de dúvidas possíveis que vocês tiverem, tá bom? Então, qualquer coisa, pode perguntar, coloca ali e a gente vai bem devagarzinho, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira questão aqui, ó. Primeira questão é a questão do Enem de 2010, tá? Então, vou ler aqui para vocês, ó. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao adicionar um pouquinho de sal e água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o solúvel é denominada solvente, por exemplo. A água
é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. Bem, suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,2 gramas de sacarose, massa molar igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do litro. Bem, qual a concentração final em mol/L de sacarose desse cafezinho? Bem, vamos lá, bem devagarzinho, tá? Se ele está falando de solução no contexto, então qual é o assunto dessa questão? Né? O assunto dessa questão nada mais é que solução, tá bom? Então, a gente pode resolver essa questão pelas fórmulas de solução mesmo, né? Você deve ter visto provavelmente no conteúdo da segunda série de ensino médio, tá? Ou se você não lembrar das fórmulas, outra forma recorrente é você lembrar das unidades que ele está dando e aí fazer um tal que a gente chama de regra de 3, tá bom? Você vai relacionar as fórmulas, né? No caso, as unidades, montar as regras de 3 das substâncias e achar o que ele está pedindo. Tá bom? Então eu vou fazer das duas maneiras. Eu vou fazer tanto pela forma de calcular pelas fórmulas de solução mesmo, quanto por regra de 3. Tá bom? Que a gente parte da estequiometria. Combinado? Então vamos lá. Ó. Primeira parte, vamos sempre anotar os dados do problema. Então quais são os dados do problema? Ele está dando lá. Ó, a massa é 3,42 gramas dessa substância, não é isso? Ele está dizendo que a massa molar é 342 gramas barra mol, tá? Tanto é que ele está dando esse dado no texto lá. Ó. Bem, mas o que ele está dando para a gente? Ele está dizendo que o volume é 50 ml. Tudo bem? Bem, e aí ele está querendo saber o seguinte, olha, qual é a concentração em mol barra L no final dessa solução, né? No caso do cafezinho. Bem, então vamos lá. Ó, vou botar aqui a primeira maneira de resolver, tá? Por fórmulas de solução. Anderson, mas qual eu vou ter que usar a fórmula? Se eu tenho grama, a unidade é massa. Se eu tenho grama barra mol, a unidade é massa molar. E se eu tenho volume, né? Eu vou relacionar com o quê? Ó? Molaridade é igual a M sobre V. Beleza? Então essa aqui é a nossa primeira fórmula. Molaridade é o número de mols sobre o volume. Tá? Só que o número de mols ele é dado pela massa e a massa molar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse camarada aqui, ó, e substituir em relação a N. Se a gente substituir isso, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a molaridade nada mais é que a massa molar dentro do meu volume. Tudo bem? Bem, se eu tenho a fórmula, basta substituir os componentes e calcular. Só que a gente tem que observar o seguinte, esse volume que está aqui, como é número de mols barra V, geralmente é o volume dado em litro. Tá? E a questão está dando um volume aqui, em ml. Então o que você tem que fazer aqui? Você tem que converter esse ml para litro. Tá bom? Vamos lembrar como é que a gente converte? Então, vamos chamar aqui o nosso famoso psil. Tá? O que o nosso psil diz? Ó, 1 litro equivale ao quê? A 1000 ml. Lembrou? Na verdade, são 3 zeros, né? 3 casas decimal. Então, o que você pode fazer? Você pode andar 3 casas para o quê? Para a esquerda. Tá bom? Então, se você fizer essa conta aí, né? Se você for converter esse ml para litro, ele vai bater o valor de quê? Consegue adivinhar? Consegue visualizar? Ó, uma ficou 5. 2 ficou 0,5. 3 ficou o quê? 0,05. Show? Maravilha? Bem, agora que a gente tem ele no litro, eu posso substituir na fórmula geral. Tá? E aí, como é que vai ficar essa substituição? Ó? Vou pegar lá, massa, 3,42. Então, ó, 3,42 dividido pelo quê? Massa molar,
342 vezes o quê? 0,05. Tá bom? Agora, a química acabou. É mais matemática, né? Fazer essa conta. E aí, o que você pode fazer? Você pode pegar esse cara aqui, ó, eles são semelhantes, ó, são similares. Então, o que você pode fazer? Você pode andar duas casas para cá, ó, transformar em notação e simplificar esse composto. Se a gente fizer essa conta aqui, ó, vai ter que bater exatamente quanto? Ó? 0,2 mol. Beleza? Então, peraí, isso foi. Alguém discorda? Tudo bem ou não? Qualquer coisa, pessoal, pode mandar no chat, tá? Pode escrever aí, pode abrir o áudio que a gente refaz. Até aqui tudo bem? Alguém não entendeu? Bem, então, aqui é a parte para calcular em termos de quê? Por fórmula. Anderson, se eu não lembro as fórmulas, como é que eu faço essa questão? Tem outra maneira de fazer? Tem. Eu vou botar aqui, ó. Regra de 3. E aí, o que a regra de 3 vai lembrar? 342G barra mol. O que significa isso? Significa que a cada 1 mol eu tenho 342 gramas. Beleza? Então, 3,42, ó. 3,42 está para x. Então, x, vou botar aqui do lado, ó. Você vai pegar o quê? Multiplica cruzado, né? Esse cara multiplica esse cara multiplica aquele. Tá? Então, se você multiplicar o cruzado, vai ficar o quê? Vai ficar 3,42, ó. Dividido por 342, que nada mais é que 0,01. Tranquilo? Até aqui? Aí você pode falar assim, mas Anderson, bem, ele não achou a resposta final. E aí como é que eu faço para a resposta final? Que é mol barra L. Aí vamos voltar aqui no início dos dados que a gente estava pegando. Se é mol barra L, quer dizer o quê? Mol barra L nada mais é que mol dividido por litro. Tudo bem? Então você vai pegar justamente essa informação do texto. Tá? Você vai pegar o quê? Você vai substituir, o que a gente acabou de achar. Mol é 0,01, ó. Vou colocar aqui, ó. 0,01 dividido por o volume que a gente achou no início também, ó. 0,05. Então, eu tenho uma divisão. Se eu fizer essa conta, eu botar aqui embaixo, ó, vai dar o quê? Vai dar justamente o resultado final. Ó. Show? Sensa, galera? Tranquilo? Veja, você pode resolver tanto por fórmula quanto por regra de 3. Vai chegar no mesmo resultado da questão. Beleza? Vê se ficou alguma dúvida aí. Dá uma olhada, printa a tela aí, tá? Ou então anota rapidinho e vê se ficou com alguma dúvida. Então, Anderson, qual o conteúdo nessa questão que você colocou? Soluções, tá bom? Então a gente está fazendo uma cálculo de uma solução, tá? Alguma dúvida, galera? Diz para mim, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Todo mundo conseguiu pegar, entenderam? Daphne, Tati, Vanessa, alguma dúvida? Se não entendeu, pode falar, tá? A gente faz de novo. Acho que foi, professor. Acho que dá para seguir. Só vou pedir ao senhor o seguinte: como está meio escrever mais para o seu lado aí, o mais colado possível, porque para o lado contrário, onde o senhor está, às vezes está cortando. Então, só para Cortando, né? isso. Perfeito. Então, vamos lá, galera. Já que ninguém tem dúvida, eu vou apagar essa primeira parte, tá bom? Ok.
Então vamos lá, galera. Olha só. Próxima questão. Vou ler aqui com vocês aqui. Questão 2 de Enem 2018. Tá? Ele diz o seguinte. Ele está dando uma reação química ali. Tá? Então eu vou escrever aqui a reação para vocês. Ó. Esse Então, vamos lá. Ele está dando essa reação química e ele está falando o seguinte, ó. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. Tá? Bem, é o que está na reação. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Beleza. Considera as massas molares, ó. G barra mol, hidrogênio vale 1, carbono 12 e oxigênio 16. Aí, galera, ó, anota esse psil aí, ó. O Enem, ele não dá tabela periódica. Então, se ele não dá tabela periódica, quando ele quiser que você tenha a informação para calcular a massa molar da substância, ele vai te detalhar, tá? Ele não vai dar esses dados aí, como assim, olha, que legal, o carbono vale 12, bacana. Não. Você tem que usar essa informação em algum momento, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em kJ e mais próxima de, então vamos lá, vamos bem devagarzinho, ó. Bem, olha, ele tem relação a quem? Ele tem relação à glicose e em relação à energia. Então a gente vai fazer uma relação entre a massa de glicose e a massa de quê? E é o valor da energia fornecida. Eu tenho a massa molar de glicose pronta na questão? Ele não dá essa massa explícita, tá? Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar aqui, ó, os dados que ele dá em relação ao quê? Carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, tudo bem? Aí vamos voltar para cá, ó. Se são 6 carbonos, então vai ficar o quê? 12 vezes 6. Se são 12 hidrogênios, vai ficar o quê? 1 vezes 12. E se são 6 oxigênios, vai ficar o quê? 16 vezes 6. Tranquilo? A gente vai pegar a massa molar dessa substância aqui. Então, se a gente fizer a conta aqui para cada uma, vai bater quanto? Ó, 12 vezes 6. 2. Tá bom? 1 vezes 12. 12. 16 vezes 6. 1 vezes 6. Tá? Então, se eu fizer essa conta toda aqui, a massa molar da minha substância é o quê? Vou tomar aqui, vai ficar o quê? 180 gramas por mol. 180, 180, né? Agora vamos lá. Bem, eu tenho a massa molar desse camarada e agora eu vou fazer a relação para energia. Então o assunto aqui agora é o que nós chamamos de estequiometria. A gente vai fazer a relação entre os compostos da reação, tá bom? Como a reação já está dada do problema, a gente não precisa montar. Então o que a gente vai ter que fazer só? A gente vai ter que fazer a relação entre eles. E aí você coloca aqui para você lembrar. Então qual é a relação entre eles? Massa para energia. Para você não ficar com dúvida. Tá? Agora vamos pegar aqui, ó. Então vamos lá, a massa. 150 gramas. Corresponde a. Ele está liberando, ó. Repara que esse negativozinho aqui quer dizer que a reação libera calor, tá bom? É uma reação exotérmica, tá? Mas para a gente calcular aqui, e como as respostas nas alternativas não estão dando negativo, a gente pode considerar ela aqui como positivo, tá? E aí você, para não ficar com dúvida, você coloca aqui do lado, ó, liberado. Para você saber que a energia
está sendo liberada, ou seja, ela é isotérmica, tá bom? Então, ó, massa para energia. Agora, o que ele está dando lá no texto? Ó, se 180 está produzindo 2.800, logo, 1 grama vai corresponder ao quê? Que é justamente o que eu quero. Então, eu vou chamar esse cara de X, de Y, de Z, de W, do que você quiser. Tá bom? Então, ó, mais uma vez caímos numa coisa chamada regra de 3, ou seja, esse cara multiplica esse multiplica esse. Tá? Então, vamos lá. 1 vezes 2.800, eu tenho o quê? 2.800. 180 vezes x, então eu tenho o quê? 180x é igual Anderson, a 2.800. Ok? Anderson, Opa! você consegue ajustar a nitidez da câmera? Porque ela, às vezes a nitidez não está tão legal, mas vamos lá. Só para eu recordar aqui e ajudar o pessoal. Eu tenho ali a fórmula da sacarose, né? C6H12O6, é isso? Pera aí. Deixa eu tentar. Ah, Paty, agora que eu vi o chat. Perdão, deixa eu. Aqui para mim aparece de boa. Mas talvez a internet Agora, deve dar, quando voltar melhor, deve, agora deu uma melhorada. Vê deve se dar não uma está melhorada. melhor, Paty. É que eu acho que é a questão da conexão. Você passa e dá uma sombreada. Mas aí agora acho que melhorou a nitidez. Nada, Fica Paty, melhorando. imagina. Pode a qualquer momento falar, tá É, bom? Eu não vi o chat agora, mas eu vou sem tá. problema aqui. Então, ó, vamos Vamos, lá. eu acho que era válido você repetir tudo para Vamos. poder a gente conseguir chegar à conta melhor. Não, não precisa pagar, pode deixar. Enfim, Não, já é. vambora, vamos do zero. Porque aí eu consegui pegar, mas eu acho que é muito da conexão. Que aí ele está Olha se só. movimentando. Como ele está se movimentando, gente, a conexão fica. Mas aí agora, por exemplo, tá. Aí, ó, vai a nitidez. Tá. Volta aí então, Anderson, faz favor. Perfeito, querido. Olha só, galera. Então, ó, a relação é entre massa e energia. Tá bom? Bem, a massa é a massa molar desse composto, que a gente acabou de achar aqui, ó. 180 gramas por mol. Então, eu vou substituir. No lugar da massa, eu vou colocar o quê? 180. Então, vamos escrever aqui, ó. 180 gramas. Tá bom? Agora, quem é a energia? Eu vou relacionar a energia que está dando na reação, que é o quê? Menos 2.800. Bem, para a gente calcular e ficar fácil de calcular, né? Não trabalhar com número negativo, a gente coloca ele como que aqui? 2.800 positivo, quilojoules. Só que você pode falar, mas Anderson, se ele é negativo, ele está liberando energia, ele é isotérmico. Então você coloca aqui, ó, ele só libera para você não esquecer desse detalhe. Tá bom? Mas por que eu estou trabalhando com positivo? Porque na resposta, os valores estão positivos, então não tem problema. Tá? Mas se fosse, por exemplo, uma questão discursiva, você poderia jogar um menos aqui direto para calcular. Tá bom? Bem, então se 180 está fazendo com que essa reação libere 2.800 kJ, logo, 1 grama que ele viu no enunciado vai estar para quê? Vai estar para x. Tá bom? Bem, aí, mais uma vez, caímos numa regra de 3, ou seja, esse cara vai multiplicar esse, ó. Vamos fazer um x da Xuxa, ó. 180 multiplica o x, ó. X da Xuxa, tá bom? Então, 1 vezes 2.800, 2.800. 180 vezes x, 180. Então, 180x é igual a 2.800. Tá? Vou pegar esse camarada que está multiplicando e vou jogar para o outro lado dividindo. Então, ó, x 2.800 dividido por 180. Tá ok? Posso simplificar esse zero por esse zero. Então, 280 dividido por 18. Então, se você fizer esse cálculo aí, vai dar em torno de 15,55, né? Quilojoules. Lembrando que a reação está o quê? Está liberando. Ele libera. Tá?
Bem, aí você pode olhar nas alternativas e vai estar lá provavelmente a opção de 15,5 kJ, certo? E aí, né, você na aprovação, né, caramba, achei, vou lá e pum, vou marcar. Só que tem um detalhezinho na questão, que eu não sei se vocês conseguiram, né, pescar de boa, é que ele está dizendo que é na atividade muscular. E na atividade muscular, ele está falando que somente 40% faz o quê? Faz essa atividade. Opa, então eu não posso jogar esse cara aqui como direto, como todo. Então a gente entra numa que a gente vai fazer. Se esse aqui é a minha energia produzida total, da minha reação toda, a gente pode dizer que o 15,5 kJ corresponde a 100% da minha reação. Mas a questão quer somente 40% da atividade muscular. Então, ó, 40% vai estar para o quê? Para Y. Então, é uma coisa que a gente, como se a gente chamasse de rendimento da reação. Tá bom? Então, ó, a gente achou primeiro o valor do problema, né? Como esse cara aqui é o máximo que ele pode corresponder de energia, o máximo que ele pode liberar, então se é o máximo de qualquer coisa, a gente relaciona para 100%. Agora a gente pega o dado do problema que é 40 e vai achar o quê? Quanto que ele correspondeu disso? Quanto que ele correspondeu de atividade muscular? Então, Y aqui, ó, de novo caímos de uma regra de 3. Ó. Esse multiplica esse multiplica aquele. Tá? Então você tem aqui, ó, 15,5 vezes 40 dividido por 100. Tá bom? Você pode simplificar esse zero por esse zero. Tá? Se fizer essa continha, vai dar 6,2 kJ. Lembrando que a energia está sendo o quê? Liberada. Se fosse, por exemplo, uma questão discursiva, você poderia botar um negativo lá no final do problema. Tá? Mas se você reparar, nas respostas está todo mundo positivo. Só que ele diz que está sendo liberado, tá bom? Então, você não precisa colocar aquele negativo lá no final, não tem problema. Beleza, galera? Então, a alternativa correta aí vai ser a alternativa A, de amorzinho. Vê se foi, para pegar. Anderson, qual é o assunto dessa questão aí? Estequiometria, relação simples. Tá? No caso, a relação de rendimento. Vê se foi de boa. Vê se for alguma dúvida, pessoal. Qualquer coisa pode falar, tá bom? Eu faço de novo. Alguma dúvida? Bate. Vanessa. Bethany. Deu para entender numa boa? Se não deu, pode falar, tá, pessoal? Para mim tá tranquilo, Anderson. Acho que ficou bem clara na, a conta, acho que deu para entender. Até essa relação também com a resposta, né? Porque prestar atenção, que é a questão do gasto muscular e tudo, acho que deu para entender sim, tá bem tranquilo. Então, galerinha, dá um print aí, tá bom? Rapidinho, pra gente ir para a próxima questão, tá? Para poder apagar aqui. Tá tranquilo, Vanessa? Maravilha. Deu para entender de boa, né? Então, né? Eu sei. Então, ó, printa aí. Printou. Vou apagar, tá?
Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão, tá? Vou aqui ler para vocês, ó. Bem, Enem digital, né? Foi uma questão do ano passado, só que em formato digital, tá bom? Então, vamos lá. O que essa questão quer, ó? Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com compostos de enxofre, por causa da formação de uma película superficial de superfície de prata, a G2S, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original dos objetos é Anderson, mergulhar em uma solução Anderson, diluída. Anderson, Opa! você está lendo muito baixo. Qual questão que é? Eu posso ler para você. Questão 3, Luiz. Pode ler Então para mim, tá, então, enquanto eu boto a reação no quadro. tá bom. Obrigado, hein? A questão 3 pertence ao Enem 2020, né, aplicado em formato digital. Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com compostos de enxofre, por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata, Ag2S, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída aquecida de hidróxido de sódio, NaOH, contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo é 3H2S em solução, 2, né, íons de alumínio em solução também, mais 8 de hidróxido de sódio em solução aquosa, que se transforma em 6 íons de prata solúvel, né, em solução, mais 3, podemos dizer, né, unidades de sulfeto de sódio aquoso, né, 3Na2S, mais duas unidades aí, podemos dizer assim, de sódio NaAlO2 aquoso, não sei o nome desse composto, é um óxido, mais 4 moléculas de água, né, no formato líquido. Tá? A restauração do objeto de prata ocorre por causa do... E aí a gente vai, né, ver agora com o professor Anderson. Beleza, muito obrigado, meu querido. De nada. Então, galera, vamos lá, ó. Ele está dando uma reação enorme, né? E aí ele está falando em relação qual é a pegada aqui que você tem que, né, conseguir entender. Ele está dizendo, né, das alternativas, o que vai acontecer com esse objeto de prata. E aí, se você olhar, ele fala, olha, a prata reduz, o íon sofre oxidação. Opa! Então, qual é o assunto da questão? É o que a gente chama de reação de oxirredução. Antes de a gente resolver o problema, vamos dar uma lembrada? Olha, eu não lembro disso direito, não. Então, vamos lá, nosso psilzinho, ó. Lembrando, quando um cara oxida, acontece um processo que ele faz o quê? Ele perde elétron. Se ele perde elétron, o NOx dele aumenta. E se o NOx dele aumenta, a gente chama isso de agente redutor. Ou seja, por que ele é um agente redutor? Porque ele provoca a redução. Tá bom? Então, sempre assim, ó, o cara que oxida, perde elétron, o NOx dele tem de aumentar, e ele é considerado um agente redutor. Show? Maravilha? Bem, se alguém oxida, é porque alguém fez ele oxidar. Concorda? Ele não vai oxidar, tipo, vou lá e oxidei, ponto. Se alguém oxidou, é porque a outra parte sofreu o quê? Uma redução, reduziu. Tá? Por isso que a gente chama de reação de oxirredução, ou seja, oxida e reduz ao mesmo tempo. Tá bom? Então, ó, processo de redução. A redução é o contrário da oxidação. Se aqui ele perde elétron, na redução ele ganha elétron. Tá? Se na oxidação o NOx aumenta, na redução o NOx diminui. E se na oxidação ele é o agente redutor, na redução ele é o agente oxidante.
Beleza, galera? Show? Mar até aí? Sensa? Então, deu para relembrar esses termos? Bem, Anderson, tá bom. E aí, para que eu vou usar isso na questão? Aí, como ele deu uma reação muito grande, você tem que reparar, né, nas cargas elétricas das substâncias, que é uma coisa que a gente chama de NOx, que é o número de oxidação. E aí, um macetinho para tu ficar suave. Toda vez que tiver átomo, né, em forma de substância pura, simples, ou seja, ele está sozinho, em outras palavras, ele está do jeito que está na tabela periódica, o MOX dele vai ser sempre igual a zero. Então, ó, o MOX do alumínio ali sólido é zero. Beleza? Olha, e dos outros aqui? Não, não é zero, porque ele está acompanhado, ó, tá bom? Então aqui a prata está acompanhada por enxofre, então a gente tem que saber o MOX da prata ali. E aqui o NaOH está acompanhado, sódio, oxigênio e hidrogênio. Então também não pode ser igual a zero, tá? Aí por outro lado, ó, a prata aqui está sozinha, formato sólido prata metálica. Então segue a mesma regra do alumínio. Então o NOx da prata aqui também é o quê? Zero. Beleza, galera? Conseguiu pegar? Então, opa, se aqui é zero e a prata aqui está acompanhada, então ela tem um NOx. Então vamos ver o que a prata variou, né? De quanto ela variou para zero. Conseguiu pegar o raciocínio? Aí vamos lá, vamos para o nosso rascunho aqui, ó. Quanto é que é o NOx do Ag2S? Ou seja, quanto é que é o NOx da prata do formato de Ag2S? Tá? Bem, com a prata você quer saber quem é, você vai chamar o quê? Vai chamar ele de, se você quiser calcular, chamar ele de X. Mas nesse caso aqui não precisa, tá, galera? Porque se a gente lembrar das regras de número de oxidação, a prata ela vai ter NOx fixo. Que é sempre o quê? Mais um. Tá bom? E o enxofre, nesse caso aqui, ó, também vai ter NOx fixo, que é o quê? Menos 2. Aí, ó, mais um vezes 2, mais 2. Mais 2 menos 2, a soma de NOx sempre é igual a zero. Tá bom? Então, quanto é que é o NOx da prata na forma de Ag2S? Mais um. Tá? Então, ó, ele saiu de mais um e foi lá calculado como o quê? Ag0. Opa! Se aqui é mais um e lá é zero, você vê que o NOx mudou, não é? E o que o NOx ele fez? Ele aumentou ou ele diminuiu o número de oxidação? Ele saiu de mais um e foi para zero, então ele... O que vocês acham? Ele aumenta ou ele diminui? Tá? Ele saiu de mais um e foi para zero. Então, ele perdeu esse 1, né? Diminuiu, né? Se ele perdeu, o NOx dele tende ao quê? A diminuir. Se o NOx diminui, é porque ele ganhou o elétron para gerar aquele cara. Tá bom? Opa! Então, se ele está sofrendo redução, é porque alguém fez ele sofrer essa redução. Concorda? Então, agora a gente tem que ir atrás dos outros compostos que tende a fazer com que ele sofreu essa redução. Ou seja, o cara que foi o agente redutor. Tá? Bem, se a gente já viu que o alumínio aqui estava sozinho e ele era zero, lá do outro lado, acho que não está dando para ver na câmera, mas eu vou botar aqui embaixo, ó. Na reação, ó, o alumínio lá do outro lado ele está na forma de NaAlO2. Tá? Opa, se aqui ele já está sozinho, ele é zero, e aqui ele está acompanhado, galera, logo a gente já viu que o NOx está variando. Tá bom? Mas, Anderson, quanto que ele está variando? Aí a gente vai ter que descobrir aqui, ó. Vamos lá, bem devagarzinho, ó. Se é o que eu quero saber é o NOx do alumínio, eu vou chamar ele de quê? Vou chamar ele de X, de Y, de Z, de W, o que você quiser. Sódio é família 1A, alcalino. Então o NOx é sempre fixo. Então vamos botar aqui embaixo, ó. Mais um. Tá? Caiu a tela? Sim, saiu sua tela. Deixa eu dar uma olhada. E agora? Agora voltou. Olha, peraí. Anderson, E agora? olha, a nitidez.
Mas tá meio embaçado. Isso é a conexão, gente. E agora? Agora deu uma melhorada. Tá legal. Melhorar? Tá legal. Ó, galera, ó. Mais um do sódio aqui. Só fala mais alto. Opa, beleza. A alumínio que eu quero saber chamo de X, mais o quê? O A nosso gente não te alumínio é ouve. fixo, tá? Se ele A tiver na gente não te fórmula, ouve, Anderson. não tá ouvindo? Tá bem baixo. E agora? Estão ouvindo de boa? Agora sim. Estão ouvindo, pessoal? Então vamos lá. Ó. O NOx do oxigênio, se ele não tiver na forma nem de peróxido nem superóxido, ele é fixo, que é o quê? Menos 2. Como tem 2 aqui, ó, vai ficar menos 2 vezes 2. A soma de todos os NOx tem que dar sempre igual a 0. Tá bom? Então a gente caiu numa equaçãozinha de primeiro grau. Vamos calcular isso aqui. Tá? Então, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 com mais, continua o quê? Mais com menos, menos. Então vai ficar mais 1 mais x menos 4 igual a 0. Concorda? Mais 1 com menos 4, ó, menos 3, subtrai. Se eu jogar para o outro lado, ó, x vai dar o quê? Mais 3. Opa, então qual é o NOx do alumínio aqui agora? Mais 3. Se ele sai de 0 e vai para mais 3, o NOx dele fez o quê? O NOx dele aumentou, concorda? Se o NOx dele aumentou, ele está perdendo elétron, logo ele sofreu o quê? Oxidação. Tá bom? Se a gente quisesse escrever isso em outra linguagem, por exemplo, né, na forma de semi-reações, tá? E aí eu vou colocar aqui no cantinho. Né? Vou botar aqui. Tá? Vou botar aqui no cantinho. Então, se eu quiser escrever isso em forma de semi-reações, olha, se esse cara, o NOx dele está aumentando, é porque ele está perdendo elétron, concorda? Então, ó, alumínio, vou lá para o outro lado, ó, perdeu o elétron e gerou o quê? Al mais 3. Tá? Deixa eu tentar. Elétron mais 3. E aí, ó, nesse caso, ele é o quê? Alumínio 0, agora estava aqui, ó. Bem, esse elétron ele pode ser 1, esse aqui é mais 3, então, ó, tem que fazer proporcional. Bom, por outro lado, a prata fez o quê? Ag mais, ele ganhou um elétron e gerou o quê? Ag zero. Tá bom? O que você nota aqui, galera? Ó, o elétron, se ele está no lado esquerdo, que é o lado do reagente, quer dizer que ele está ganhando elétron. Então, se ele está ganhando elétron, ele é o quê? Ele sofreu redução, igual a gente acabou de falar aqui. Tá? Se o alumínio, o elétron está do lado do produto, quer dizer que ele está o quê? Ele está perdendo elétron, ele está liberando esse elétron. Se ele está liberando esse elétron, ele é o quê? Ele sofreu uma oxidação. Tá bom? Devo pegar os conceitos até então de oxi-redução, numa boa? Nath, Vanessa, Andrei, se foi. Se não foi, fala que a gente faz de novo, tá bom? Oi, pessoal. Foi? Perfeito, Gato. Bem, agora a gente vai olhar as alternativas e vamos pegar uma por uma. Tudo bem? Posso ler as alternativas? Hã? Posso ler as alternativas? Pode, obrigado. Melhor ainda. Então, ó, ele pede para você dizer o quê? Que a equação química é essa que o professor Anderson trabalhou, e ele fala o quê? Da restauração do objeto de prata ocorre por causa do a prata que reduz o enxofre. Bem, para aí, por favor. Peraí. Galera, vamos lá. A prata, ela sofreu a redução, né? A gente acabou de ver aqui que a prata sofreu a redução. Bem, toma muito cuidado nessa afirmativa. A prata que reduz o enxofre. Opa!
É o enxofre que está sofrendo a redução? Repara que o enxofre a gente não alterou nada dele aqui. Ele continua intacto, ou seja, aqui ele continua o NOx menos 2, se a gente olhar para o outro lado, ele continua o NOx também menos 2. Tá bom? Falar nisso, acho que não entrou na reação, né? Ah, não entrou. Não coloquei aqui, ó. Mais Na2S. 3Na2S. Tá bom? Não entrou. Então, se a gente olhar isso, a gente pode falar que essa afirmativa é o quê? Falsa. Tá bom? O enxofre, ele não está reduzido, ele continua intacto. Beleza? Pode prosseguir, meu amigo. Ok. Letra B. Íon sulfeto que sofre oxidação. Opa, então vamos lá, galera. Íon sulfeto. Quem é o íon sulfeto? O menos 2, né? O S menos 2. Bem, essa daí é bem similar a A. Só que a diferença é que ele está dizendo que agora é o enxofre que está sofrendo oxidação. Ao invés de ele estar reduzindo, ele está sofrendo oxidação. Repare, se aquele é menos 2 e lá ele continua como menos 2, o NOx dele não mudou nada. Se o NOx dele não mudou nada, ele não sofreu nada. Tá bom? Então, o item B também é falso. Pode continuar, professor. Espera aí, vamos lá. 3. Letra C. O íon hidróxido que atua como agente oxidante. Opa, obrigado. Veja, galera, o hidróxido é esse aqui, ó, menos 1. Tá? Se a gente olhar lá para o outro lado, né, tanto o oxigênio quanto o hidrogênio não mudou. Tá? Bem, do outro lado você pode falar assim, mas Anderson, não tem o OH. Tem na forma de H2O, né? Vamos lembrar que o que é H2O? H2O nada mais é que H mais OH menos. Tá? Ou seja, aqui continua menos 1, aqui continua menos 1. Então, também não houve alteração nenhuma. Tá bom? Então, o item C também é considerado como falso. Item D. Alumínio que atua como agente redutor do processo. Opa, vamos lá, ó. Alumínio que atua como agente redutor. Bem, a gente acabou de falar que quem sofreu a oxidação, né? O alumínio saiu de NOx 0 e foi para NOx mais 3. Igual a gente acabou de ver aqui, ó. Saiu de 0 e foi para mais 3. Se ele aumentou o NOx, ele perdeu o elétron, então ele sofreu o quê? Oxidação. Então, se ele sofreu oxidação, ele é considerado um agente o quê? Redutor. Então, essa entender faz sentido? Bem, por enquanto ela é o que mais faz sentido das todas as alternativas. Tá bom? Então guarda aí o item D, por enquanto. E letra E. Variação do pH do meio reacional que aumenta durante a reação. Bem, como ele está dando o hidróxido, né, a gente pode considerar como um pH básico. E aí, se a gente lembrar a escala pH, né, a tendência é de o quê? De 7, né, quer dizer, no caso, do 8 para cima, até o 14. Só que repara que no texto e nas reações, em momento algum, ele está falando de pH. Calcular se tem equilíbrio, se o sistema está tendo um equilíbrio químico, nada. Então, como ele não está dando nenhuma informação plausível para isso, o item E a gente pode descartar também. Então, a resposta aqui da questão 3, a mais plausível vai ser o quê? B, W. Tranquilo, galera? Molezinha? Ô Anderson, sua imagem sumiu, mas acho que a gente conseguiu se entender. Não sei, pessoal. Foi, agora voltou. Pessoal, vocês entenderam como é que foi? Tá tranquilo? E aí, se for, galera, qualquer coisa, fala que a gente volta, por favor. O professor sua imagem sumiu? E agora, Dá? Já voltou. Voltou, Dá? Vê se foi. Se não foi, a gente espera aqui. Voltou sim. Ah, maravilha. Então, galera, ó,
Qual o assunto dessa questão aqui do Enem Digital do ano passado? Reações de oxirredução, tá? Sempre lembra, toda vez que cair uma reação de oxirredução, você tem que identificar quem oxida e quem reduz, tá? E aí, para você lembrar, lembra sempre desse macete aqui, ó, tá bom? Oxidação, perde elétron, o óxido aumenta e ele é considerado agente redutor. Redução, ganha elétron, o óxido diminui e ele é considerado agente oxidante. Isso também pode aparecer no conteúdo de pilha, tá bom? Tanto pilha quanto eletrólise. E talvez a gente vai chegar a fazer uma questão dessa, tá? Mas toda vez que falar para você relacionar em termos de reações de oxirredução, pega essa ideia aqui que não tem erro, tá bom? E aí, no caso, você identifica o número de oxidação dos componentes para ver se está tendo uma variação, e a partir dessa variação você vai saber quem está oxidando e quem está reduzindo, beleza? Alguma dúvida? Show, Mara? Daphne, Vanessa, Paty, tranquilo? Então, printa a tela aí, tá? Dá um print aí para a gente ir para a próxima questão. Printou? Pode apagar? Por mim, Vamos lá, pode. tá, pessoal? Então vamos para a 4, pessoal. Professor, se quiser ler, Vamos lá. agradeço. Questão 4, Enem Digital. Então, questão de 2020, Enem Digital, sobre pilhas. As pilhas são recarregáveis, bastante utilizadas atualmente. São formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica enquanto estão sendo descarregadas, e como célula eletrolítica quando estão sendo recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio, e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para prover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies. Níquel mais 2 aquoso, mais 2 elétrons, né, que se transformam numa reação reversível no íon níquel solúvel. O E elevado a zero é o que? Elétron, né? É menos. Diferencial de potencial. Diferença de potencial é menos 0,230 volts, é isso? Isso, perfeito. Cádmio mais 2 aquoso, mais 2 elétrons, reação reversível, cádmio. Esse é o que? Sólido? Sólido. Sólido. Diferença de potencial igual a menos 0,402 volts. Teoricamente, para que o carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha menor preço, a diferença de potencial mínima em volt que ele deve superar é de... Beleza, muito obrigado, meu querido. De Olha só, nada. pessoal, vamos lá. Vamos entender essa questão, né? A gente está falando de pilha, uma questão do ano passado da prova do Enem Digital, tá? Bem, ele está falando o que a pilha serve e está falando em relação ao diferencial de potencial. Anderson, o que é o diferencial de potencial? É esse aqui, ó. É o que a gente chama de BDP, tá bom? Isso aqui é o diferencial de potencial. E o que o diferencial de potencial serve? É justamente para ele saber, né, se o composto ele vai oxidar ou se ele vai reduzir, tá bom? Se a gente reparar a reação,
né, as semireações, ó, ambos estão ganhando 2 elétrons. Viu? É igual o item anterior que a gente acabou de fazer, ó. O elétron está do lado esquerdo. Se ele está do lado esquerdo, ele está ganhando elétron, ele está sofrendo redução. Então, ambos estão ganhando o quê? Elétron, tá bom? Bem, numa pilha, isso pode acontecer. Vamos pensar lá na pilha, né, do controle remoto. Se a gente pegar lá, pilha parede, botar os dois polos, né, sei lá, positivo para baixo, essa pilha vai funcionar? Quando você tentar apertar lá o neurotônio, não vai funcionar. Por quê? Porque tem que ter fluxo de elétrons. Ou seja, o fluxo de elétrons ele tem que sair o quê? Ele é contínuo, tem que ser do negativo e para o positivo. Então você inverte. Tudo bem? Ou seja, você vai ter que botar um lado para cima e o outro lado para baixo. Tranquilo? Bem, Anderson, mas por que isso, né? Porque você tem que ter uma transição do polo negativo para o polo positivo. A gente fala que sai do ânodo para o cátodo, tá? Bem, nessa questão em si, ele não quer saber disso. Ele quer só saber quanto que vai ser esse cálculo da diferencial de potencial dessa pilha, tá? Bem, nós temos duas maneiras de resolver essa questão, mais uma vez. Existe uma fórmula, né? Duas fórmulas para você calcular no caso, tá? Bem, vamos lá. Primeira fórmula. A primeira fórmula é dada por a diferença de potencial, ela é o potencial do redutor maior menos a diferença do redutor menor. Tá? Como ambos estão reduzidos, a gente pode pegar do jeito que está aqui no problema. Tá? Na segunda fórmula, a diferença de potencial é dada por potencial de oxidação mais o potencial de redução. Tá bom? Bem, se ambos estão ganhando elétron, como é que a gente sabe quem vai sofrer uma oxidação? É justamente o que tiver o quê? O menor DDT. Tá? E se tirar o menor, o que a reação vai fazer? Ela vai inverter. Né? Porque um precisa oxidar, um deles precisa oxidar para essa pilha funcionar. E a gente vai saber a partir do ΔE. Tá bom? Bem, se você não quiser fazer dessa maneira, você pode fazer dessa que é mais rápido. Tá? Então vamos lá. Redutor maior. Quem é o redutor maior? Entre o menos 0,230 e o menos 0,402, qual deles é maior? Por estar números negativos, isso pode confundir. Tá? Mas lembra, quem está mais próximo do zero, em relação à matemática, vai ser o maior deles. Tá? Então, ó. 0,230? Menos 0,230, boa. Tá? Menos da fórmula, menos 0,402. Tá bom? Acho que não está dando para ver, vou botar para cá. Tá? Então, ó, ΔE é igual. Repete lá. Ó, menos 0,230 menos com menos mais, tá? 0,402. Bem, aí é que a gente vai ter que fazer. Se a gente tem negativo e positivo, subtrai e bota o valor do maior. Nesse caso, o maior agora vai ser aqui, porque a gente inverteu os sinais. Então, ΔE é igual a, se a gente fizer essa continha aí, ele vai ter que bater quanto, galera? Ele vai ter que bater mais 0,172. Beleza? Bem, aí, ó, tira a prova real, ó. Se bateu positivo, faz sentido. Por quê? Porque a pilha, o DDT sempre tem que ser o quê? Maior que zero. Para a reação ser espontânea. Que é diferente da eletrólise, tá bom? Que é o quê? A eletrólise é justamente o contrário, tá? Reação não espontânea. Tá? Então, ó, positivo é o que a gente quer na questão. Vê se deu para pegar a ideia. Se você usar essa fórmula, você pega do jeito que está dado no problema. Fica mais fácil. Se você usar a segunda maneira,
você tem que identificar quem oxidou. Então, por exemplo, entre os dois potenciais, quem vai oxidar? O menor. Então, no caso, vai ser o quê? A semi-reação de Cade. Quando essa semi-reação inverter, ou seja, o elétron passar para o outro lado, esse DDP vai também inverter. Tá bom, galera? Aí, nesse caso, quando ele inverter, que vai ser um mais 0,402, vai ser o quê? O bicho fluiria aqui. Tá? E o redução vai manter, não vai mudar nada. Beleza? Dá uma olhada aí, vê se foi. Alguma dúvida? Foi. Então a resposta é letra B. Isso, então vamos marcar lá. 4 respostas item B. Tá? E aí, galerinha, vê se deu para entender ou não deu para entender. Pode falar, tá bom? Fica à vontade. E aí, Daphne, Vanessa, vê se foi de boa. Tranquilo, gente? Galera, pode falar. Se não entendeu, pode perguntar, porque é um assunto recorrente. Então, por exemplo, ano passado de botar o freezer, provavelmente o Sérgio vai botar eletrólise. Geralmente sempre inverte, tá? Ou provavelmente pode até cair pilha de novo, tá? Então é sempre bom ter a noção do que significa pilha e por que esse cálculo do DDP. Foi? Acho que foi. Acha, Daphne? Qualquer coisa pode falar, tá? Pode, olha, Anderson, volta aqui nesse ponto que eu não consegui pegar. A gente volta, tá bom? Não fica com vergonha, não. Não fica tímida, não. Tá bom? Pode me explicar o comando da questão? Vamos lá, eu posso ler. Vou ler de novo. Beleza, valeu, querido. Então, questão 4, a questão diz o seguinte, ó. As pilhas recarregáveis são bastante utilizadas atualmente. São formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica, enquanto estão sendo carregadas, e como célula eletrolítica quando são recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio, e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies. Você pode falar um pouquinho aí, Anderson, para a gente? Fala assim, peraí, tá pedindo. Olha só, vamos lá. O comando, Vanessa, é o seguinte. Ele está dando duas semi-reações, tá beleza? E aí ele está dando o potencial de cada reação. Está dando o potencial do níquel, está dizendo que é menos 0,230 volts, e o potencial do cádmio, que é menos 0,402 volts, tá bom? E aí, tranquilo. Bem, aí ele está falando no texto sobre justamente o potencial. Olha, a diferença de potencial mínima para promover a recarga, quanto maior a diferença, maior será o seu custo. E aí considere os potenciais de redução, ou seja, o potencial desse e o potencial desse. Beleza? Bem, aí na verdade, no final, o que ele quer? Para ser o menor preço, ou seja, para fazer a efetividade do seu custo, ele quer saber a diferença do potencial. Então, se ele quer saber a diferença do potencial, ele quer saber quanto que a gente fazendo a diferença desses caras, eu vou ter no final. Tudo bem? Então, como ele está dando em termos de valores e não em termos de conceito, né, de definição, por isso que ele está dando o valor de cada um aqui, tá? Vamos supor que ele não desse esses valores. Se ele não desse esses valores, eu vou ter que ver através da reação, tá? Como assim, Anderson, através da reação? Aí foi no que eu respondi no item anterior. Como o elétron estiver
do lado do reagente, quer dizer que ele está ganhando. Se ele está ganhando é porque ele está o quê? Tocando redução. Se o reato estiver do lado do produto, quer dizer que ele está perdendo. Ele está sofrendo oxidação. Bem, repara que nessa questão não é o caso. Ele não está te explicando isso, não está te dando essa ideia só pelas reações, mas sim por quem? Pelo diferencial de potencial. Então, nessa questão, você tem que olhar diretamente para cá, tá? E claro que, assim, você olha também para ver se, né, alguém está reduzindo e alguém está oxidando. Mas que não é o caso, tá vendo? Porque ambos estão ganhando elétrico. Então, a pilha não poderia funcionar se ambos estão ganhando. Então, a gente vai pegar pelo DDP. Bem, se eu quero saber a diferença de potencial, eu posso calcular dessas duas maneiras, né? Potencial do redutor, aí vai pela fórmula, né? Aí você tem que saber essa fórmula, tá? Então, redutor maior menos o menor, ou potencial que tem sofreu oxidação, mas já é redução. Nesse caso aqui, eu fiz pela primeira. Por quê? Porque a primeira eu pego exatamente do jeito que ele me deu. Tá? Eu não preciso fazer nada. Eu só preciso identificar quem é o redutor maior e quem é o redutor menor. Nesse caso, o redutor maior, né, a pegadinha da questão é porque ele está em negativo. Né? Então, por ele estar em negativo, ele pode confundir os alunos nisso. Então, o redutor maior vai ser o quê? Vai ser um menos 0,2. Então, eu pego esse valorzinho que ele deu e jogo exatamente aqui no lugar desse, ó, menos 0,230. Tá? Agora, o menor é o menos 0,402. Vou jogar ele aqui, ó. Só que eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com a fórmula, que a fórmula está negativa. Então, quando eu substituir, vai ficar menos 0,402. Então, menos que menos tem que dar o quê? Positivo. Quando a gente fizer essa conta, a gente tem o quê? O DDP, ou seja, a gente tem exatamente o comando da pergunta, né? A diferencial de potencial. Beleza, velho? Vê se deu para pegar. Se não deu, fala que eu não faço de novo. Entendeu? Maravilha. Sensacional. Daphne e Tati, foi de boa? Ou não? Ficou com alguma dúvida? Agora foi. Foi? Então, galera, printa aí, questão 4, para a gente poder ir para a próxima questão. Enquanto eu vou apagando o quadro. Anderson, Opa! eu não sei, assim, faltam, né, uns 10 minutinhos aí para a gente terminar. Fez uma folha muito legal, mas eu não sei se. Fazer uma saideira, a última. Eu não sei se a gente consegue fazer todas, mas a gente. Não sei se você pudesse falar das questões, né, do que falar um pouco delas, assim, olha, essas tem que saber tal coisa, olha, essas tem que saber isso, acho que seria legal. Então, beleza, perfeito. Então, vamos lá. Então, ó, a próxima que seria a questão 5, né, que é a questão de Enem 2013, se você ver logo no início do texto, galera, ele diz ali, ó, desintegração do carbono 11, que gera um pós com um tempo de meia-vida. Opa, então, se ele falar de tempo de meia-vida e desintegração através de partículas que é o pósito, esse assunto é o que a gente chama de radioatividade. Tá bom? Então, ele está dando todo o contexto em relação ao decaimento, mas na questão, a pergunta, ele quer saber quanto tempo de meia-vida que, né, no caso, vai ser esse cálculo aí, né, da massa. Tá bom? E aí é só você lembrar o seguinte, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário, né, para que um radioisótopo se decaia pela metade da sua massa. Anderson, como assim? Se a massa inicial dele, sei lá, é 10, qual é a metade da massa dele depois de um tempo de meia-vida? Vai ser 5, por exemplo. Aí depois, 2 tempos de meia-vida, aí metade de 5, aí fica 2,5. E aí se ele fosse mais outro meia-vida, aí seria 2,5, metade desse cara. E assim por diante, até saber quantos tempos de meia-vida, no caso, decorreu. Tá bom? Então, a questão 5, nesse caso, ele quer saber o tempo de meia-vida que
está relacionado com conteúdo de radioatividade, tá bom? Então dá uma anotadinha aí para você saber o conceito. Na questão 6, que é de 2018, quando você pegar o texto, ele vai te dar duas moléculas. Ele vai te dar o ácido 10-hidroxidec-2-enóico, tá bom? E ele vai te dar o ácido 9-hidroxidec-2-enóico. Veja, o final é exatamente igual, hidróxido 2-enóico. Ou seja, está dizendo que os dois são ácidos, né? A função orgânica, e aí é dentro do contexto que a gente chama de química orgânica, tá? A função é exatamente igual. Ou seja, ele tem hidróxido, que é uma hidroxina, no caso é um álcool, tá bom? E enóico, ácido enóico, né? O finalzinho é o quê? É um ácido carboxílico, tá bom? Bem, então, Anderson, o que seria essa questão, né? Como é que eu resolveria essa questão? É só você ver a posição justamente do OH. Em uma molécula ela é 9 hidróxido e na outra ela é o quê? Ela é 10. Então ela só mudou a posição o quê? Do OH. Se ela vai mudar só a posição do OH, ela vai mudar qual a sua forma? A sua forma molecular? A sua forma estrutural? Então, ela vai mudar a sua contagem de número de carbonos? Ela vai mudar a identificação dos tipos de ligação? E aí, como é que você resolveria isso? Você teria que montar essa molécula, tá? Para ficar mais claro. Você pode montar em bastãozinho, que é as ligações invertes, tá? Ou estrutural normal, bota lá carbono, hidrogênio e contando até chegar na forma que ele está dando ali. Tá bom? Então, dentro desse contexto, qual seria o assunto? Seria cadeias carbônicas. Tá bom? É um assunto também recorrente na prova do Enem. Veja que aí como se fosse um tipo de isomeria, só que a questão, né, no ensino especifica isso. É até mais fácil, sim. Tá? Então, vamos lá. A 7. A 7, se você pegar o texto e dar uma lidinha, ele está falando da limitização da acetileno. Aí ele está dando uma imagem, tá vendo? O Enem ele gosta muito de trabalhar com essas imagens, né? Até porque é uma competência e uma habilidade. E ele está dando uma reação química, primeiro, e ele está produzindo uma energia. Ele está liberando 310 quilocalorias por mol. E aí ele está dando uma segunda reação logo em seguida. E essa segunda reação também está liberando uma quantidade de energia. E se a gente pegar o texto, ele diz assim, olha, a variação em quilocaloria, opa, se ele está dando duas reações e dois valores de quilocaloria, essa parte aí da química é o que a gente chama de termoquímica, porque está envolvendo energia, tá bom? Só que a parte de lei de Hess. O que Hess diz? É o somatório, né? O ΔH é a somatória das entalpias. No caso, você vai ter que readaptar as equações para dar a equação principal, que ele deu ali, ó, que é 3C2H2C6H6, tá? Que é o que ele está descrevendo no texto, na questão. E aí ele quer saber quanto que essa foi a energia produzida a partir das outras reações. Então, como resolveria essa questão? Você teria que pegar essas duas reações que foi dado e transformar na reação principal. E aí, no caso, como é que você faria isso? Você teria que fazer uns comandos das perguntas. Por exemplo, a gente vê que na equação principal é 3C2H2. Repara que na reação principal, na primeira, que é C2H2, só está um C2H2. Então a gente tem que colocar um comando ali, por exemplo, seria multiplicar, né? Para verificar o quê? Para ficar 3C2H2 certinho. Ao multiplicar, você vai multiplicar a reação toda. E, consequentemente, o valor de ΔH. Tá bom? E aí, você fazendo essa conta, você vai achar a variação de quilocaloria que ele deu no final. Tá bom? Então, qual é o assunto dessa questão? Termoquímica relacionada com o cálculo de entalpia de lei de Hess. Tá? E aí, geralmente, em lei de Hess aparece o quê? Várias reações juntas. 2, 3, 4 reações para formar um único composto. Uma única reação, no caso. Tá bom? Bem, vamos lá. Aí, a 8 é o NPPR. Tá? E aí, o NPPR, o que ele quer? Ele está falando de um composto, que é o BH, que é um fenol, ou seja, ele está já falando essa função do composto. E aí, vamos lembrar, o que é um fenol? Fenol é quando você tem uma hidroxila ligada a um carbono que faz parte de uma cadeia aromática, tá bom? E aí, se esse carbono está fazendo parte de uma cadeia aromática, aí ele vai ser o quê? Função orgânica denominada de fenol. E aí, ele está dando várias cadeias, que no caso seria o fenol. Só que, para caracterizar essas cadeias, além da função orgânica, ele também está dizendo que tem que ser uma cadeia carbônica aromática, tá? E mononuclear.
Beleza? E, além disso, o grupo substituinte tem que ser um tec-butil na posição órtho, ou seja, você tem que saber as posições, tá? No anel aromático de substituição, por exemplo, 1,2 é uma coisa, 1,3 é outra coisa, 1,4 é outra coisa. E aí, uma setinha é só você lembrar, olha meu pé. Então, por exemplo, 1,2, ó, 1,3, metro, 1,4, para, ó, meu pé, em seguida. Ou seja, a posição fenol tem que estar numa ponta, e os outros vai ter que estar na ponta que ele quer, que é a posição órtho, tá? E o que seria essa outra posição? Ele está dizendo ali que é um substituinte tec-butil. Opa, se ele é butil, é porque ele tem o quê? But, 4 carbonos. E se ele é tec, é porque ele é um carbono terciário. Ou seja, é uma ramificação onde você tem 4 carbonos, onde um deles tem que ser o quê? Um carbono terciário, tá? É como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Ou seja, é radicais carbonos, tá bom? No caso, com tec-butil. Okay? E aí você vai ter que identificar justamente isso, todas essas características que está sendo relacionado na pergunta, para você identificar qual é a melhor molécula possível para isso, tá? Que se adequada em relação às perguntas ali, aos detalhes que ele está dando, tá bom? E aí, qual é o conteúdo dessa questão? Cadeia carbônica, tá bom? Química orgânica dentro de cadeias carbônicas, características de cadeias carbônicas. Bem, Enem 2017, que é a última, ele está falando do biodiesel e do biocombustível, ou seja, é uma parte de química ambiental, tá? Só que aí ele vai contextualizar com o assunto da química. E nesse caso, ele está te dando uma reação química, tá? Glicerídeo reagindo com metanol, a partir de um catalisador ele está produzindo outras coisas ali, tá? E aí o que ele quer? Ele quer saber qual é a função presente, ou seja, ele quer saber qual é a função orgânica presente nessa molécula que produziu. E aí o que é função orgânica? A função orgânica é tudo aquilo que dá característica reativa à molécula. Então, por exemplo, se eu tenho uma cadeia de carbono, você botou oxigênio nessa cadeia, opa, isso é uma função orgânica. É um tipo de função orgânica, porque ele vai dar uma característica a essa cadeia. Se você pegar, por exemplo, e botar nitrogênio, ele vai dar também uma característica a essa cadeia. E aí você tem que ver como é que ela está aparecendo. Tá bom? Por exemplo, o éster, né? O éster, éter, álcool, cetona, que são as opções que ele está dando, tem uma característica de aparecer. Por exemplo, o éter é quando você tem só um oxigênio entre carbonos. Por exemplo, no caso, o oxigênio fazendo ligação simples, não ligação dupla. O éster, você tem 2 oxigênios, onde um desses oxigênios tem que fazer uma dupla ligação, tá? O carbono tem que fazer uma dupla ligação com o oxigênio, e o outro oxigênio tem que estar junto com esse carbono, tem que se ligar com outro radical carbono também. Aí, por exemplo, o álcool aparece geralmente em forma de OH, que a gente chama de hidroxila, ligado a um carbono que é saturado. E o que é um carbono saturado? O carbono saturado é quando faz uma ligação simples. Tá? Cetona é quando você tem um carbono em função de dupla O, né? C dupla O, e esse C dupla O tem que estar ligado entre carbonos. E o ácido carboxílico, você tem que ter esse C dupla O, só que ligado junto com uma hidroxila, ou seja, no mesmo carbono você tem que ter a carbonila e a hidroxila do mesmo carbono para fazer a função orgânica que é ácido carboxílico. É o que a gente chama de carbonila com hidroxila. Se a gente juntar, unir as palavras, caracteriza como o quê? Carboxílico e aí ácido carboxílico. Tá beleza? E aí você teria que olhar então para essa molécula que ele deu e ver qual a característica das ligações entre carbono e oxigênio, no caso ali, e a partir daí identificar qual é a função orgânica. Demorou? Beleza? E qual é o assunto então, Anderson, dentro da química que está relacionado? É função orgânica, tá bom? Identificação de função orgânica, só isso. Beleza? Vê se foi, galera. Alguma dúvida? Professor Anderson, muitíssimo obrigado. Eu acho Eu que que agradeço, galera. Namastê para vocês. Boa prova. Domingo, fiquem tranquilos, tá? Vai dar tudo certo. Chegaram até aqui, vão conseguir dar conta do recado, tenho certeza. Beleza? Professor, a palavra é sua. obrigado. Eu também faço das palavras do professor Anderson as minhas. Boa prova. Tranquilizem-se, né? Confiem que vai dar tudo certo.
Essa aula vai ficar gravada, né? A gente vai ter outras aulas com o professor Anderson, tá? E também para outros concursos, como, por exemplo, tem a UFSC, né? Então, a gente vai ter outras possibilidades, tá? Então, quem desejar ir acompanhar, depois é só seguir a gente lá no canal do IFSC, se inscreva, curta os vídeos, a gente vai editar e vai subir esse vídeo também, tá certo? Muito obrigado, gente, fiquem bem, se cuidem, e se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para tirar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Galera, tranquilo? Qualquer coisa pode escrever no chat. Se tiver alguma pergunta, fica à Isso. vontade. Essa nove nove seria B de bola. 9. Isso, Esther, perfeito. Excelente, Dá. Tá? Seria aí para, já que você perguntou, para mostrar para as meninas que estão presentes, Ótimo. ele vai ser, no caso, o éster, por quê, né? Qual é a característica dele? Se você reparar no contexto, o que é o éster? O éster ele tem que ter carbono, duplo, oxigênio, e esse oxigênio tem que estar o quê? Tem que estar com outro radical carbono. Tá bom? Esse R aqui é quantidade de carbono. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, não importa. Tá? Se aparecer o carbono ligado a essa estrutura aqui, a gente denomina essa função como éster. Perfeito, excelente análise. Estou vendo que alguém vai gabaritar a parte de química lá, hein? Arrasou. Esse foi. Foi? Nada, imagina. Também para isso. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Acho que não dá, pessoal. Não? Então, acho que é isso. Então, agradecer mais uma vez ao professor Anderson, agradecer ao pessoal que esteve aí. Como essa aula foi gravada, vou ter aí mais visualizações, mais pessoas estarão aí conosco assistindo ao vídeo, tá? Então, muito obrigado e nos vemos em breve e estamos à disposição no Instituto Federal de Santa Catarina, né? E prometemos aí fazer mais projetos como esse. Então, boa noite a todos, a todas. Fiquem bem, boa prova e um abraço forte. Boa noite, Daphne. Eu que agradeço. Obrigado, hein? Boa prova lá no domingo, hein? Arrasa lá.